Pessoal, hoje o nosso tempo é bem curtinho, né? Daqui a pouco, às 10h30, a gente vai entrar outra aula para vocês. Então, vamos adiantar o nosso lado aqui para a gente aplicar o nosso conteúdo, retirar dúvidas, né? Caso alguns de vocês tenham. Alguns recados, pessoal. Como eu havia falado para vocês na semana passada, essa semana, nas nossas aulas, né, nos dias das nossas aulas, quarta e quinta, nós faremos já a revisão, tá? A atividade de fixação que eu dei para vocês lá atrás sobre verbo. Essa semana vou estar disponibilizando para vocês também a atividade de fixação referente aos módulos que não estudamos, né, do 19 ao 20, em redação lá do 20 ao 24. Tá? Então, a gente vai estar revisando lá todo o nosso conteúdo. Então, quem tiver dúvida, pessoal, com relação ao quarto bimestre, já anota no caderno para, nas nossas aulas dessa semana, retirarmos toda e qualquer dúvida. Ok? Ok, pessoal. Chamada de quem está aqui com a gente, tá? Leandra. Presente. Renata. Presente, professora. Natan. Presente, professora. João Levi. E por enquanto somos somente nós. Pessoal, a aula que nós vamos repor hoje é referente ao módulo 24, falando sobre período, tá? Então, quem tiver com o livro, abra o seu livro na página 48, módulo 24, ou quem não tiver livro, procure o PDF, né, que eu compartilhei com vocês, foi na quinta-feira, falando aqui sobre o módulo 24. Então, vamos à leitura. O período pode ser caracterizado pela presença de uma ou mais orações, por isso pode ser simples ou composto. O período simples apresenta apenas uma oração, a qual é chamada de oração absoluta. Então, pessoal, relembrando lá a informação que a gente viu no módulo anterior, diferenciando aí frase de oração. Ele traz a seguinte informação, né? Há frases que podem ser nominais ou verbais e há orações. A oração, ela gira em torno de um verbo. Ou seja, né? Dentro desse verbo eu tenho um predicado. O predicado, eu tenho um sujeito e tenho um predicado. Esse predicado é quem está falando do meu verbo. Bom dia, professora Ana Luísa aqui. Bom dia, Ana Luísa. O predicado é quem está falando do verbo, acrescentando características. Essa característica pode estar ligada ao verbo, ele acrescenta estado, tá bom? Então, isso que é o predicado. No próximo ano, vocês vão ver isso de uma forma mais clara, tá? Mas essa é a diferença entre frase e oração. E aqui ele acrescenta a informação que o que é um período? É quando eu tenho orações dentro aqui de um período, como ele fala. Esse período ele pode ser simples ou composto. O período simples, ele apresenta apenas uma oração. E a gente vai ver isso nos exemplos abaixo. João Lucas, bom dia. Professora, é módulo 24? Sim, módulo 24. Módulo 24, quem tiver com livro, página 48. Quem não tiver com livro, PDF lá de português, tá, pessoal? Então, voltando aqui aos nossos exemplos do período simples. Temos aí 3 exemplos. O nosso primeiro é: já acordamos. Observem destacado aí a palavra acordamos. Esta palavra é um verbo. Ele está o quê? Mostrando uma ação que foi
feita. Bom dia, Karina. Então, o ato de acordar demonstra aqui o verbo, tá? Nosso segundo exemplo. Para quem entrou agora, pessoal, estamos no módulo 24, página 48. Segundo exemplo, hoje está quente. Está é o meu verbo, tá? O quente está dando característica, qualidade aqui ao hoje, né? Ao dia, ao tempo, tá? E embaixo, pessoal, eu tenho aqui uma construção que vocês se lembram que lá no final... Bom dia, Ana Beatriz. Bom dia, professora. Que lá, quando a gente viu no módulo 23, quando ele vem fazendo a definição da oração, ele fala assim, que a oração pode ter um sentido completo ou não, tá? Aqui a gente tem um exemplo disso. Preciso disto. Aí, se eu falo isso solto, conforme está aqui, preciso disto, qual é a pergunta que a gente faz em seguida? Preciso disto o quê? Do que você precisa? Essa oração, esse período, essa ideia, ela não está completa. Então, quando lá no módulo 23 ele fala que a oração pode ou não ter sentido completo, aqui a gente tem esse exemplo, tá? É nesse sentido que ele está falando. Porque quando eu falo preciso disto, falta mais alguma coisa aí, falta informações aí para eu completar essa ideia. E depois eu vou vir completando essa ideia aqui quando eu terminar de falar aqui do período composto, tá? O que é o período composto? Ele apresenta duas ou mais orações dentro de um período. Bom dia, Guilherme Amaral. Bom dia, professora. Prosseguindo aqui, Guilherme e Bia, estamos no módulo 24, página 48. Período composto apresenta duas ou mais orações. Exemplos: conversamos quando eu voltar. Observem aí novamente que eu tenho dois verbos destacados: conversamos e voltar. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Há 3 verbos destacados. Logo, há 3 orações nesse período. Terceiro exemplo: descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Eu tenho 4 palavras em destaques, logo, são verbos e são 4 orações, tá? O número de oração depende do número de verbos presentes num enunciado, ou seja, toda vez que eu tiver aí certa quantidade de verbos num período, eu posso ter um período simples, se eu tiver apenas um, mais de um, né? De 2 acima, eu tenho um período composto e as minhas orações estão relacionadas ao verbo, tá? Agora, pessoal, vou aqui completar para vocês, como eu falei, o meu terceiro exemplo aqui do período simples. Lembra lá que eu falei, preciso disto? É um período simples porque tem apenas um verbo ali. Porém, ela não tem, essa oração não apresenta um sentido completo. Por quê? Falta mais informação aqui, eu não concluí a minha ideia. Eu posso aqui falar, preciso disto. Esta atividade pronta hoje. Então, vocês observam que esta construção que eu fiz é esta atividade pronta hoje. Ou seja, eu tenho aqui mais verbos dentro da minha ideia agora, que foi completa. E aí, o preciso disto está com sentido incompleto lá no período simples. Para eu completar essa ideia, eu tenho que passar ele para um sentido composto. Eu pulo ela para o exemplo de baixo. Então, quando eu completar a minha ideia, eu terei mais verbos. Preciso disto. Esta atividade feita hoje. Feita é o meu verbo, tá, pessoal? Dúvidas, pessoal, com relação ao período? Ok. A gente tem aqui um esquema, né,
um organograma no Sintetizando. E ele vem trazendo lá, de uma certa forma, uma síntese, tá? Do módulo 23 e do módulo 24. Então, na nossa primeira construção aí, em coluna, a gente tem aí frase, que é qualquer tipo de comunicação, né? E essa comunicação precisa ser completa e ela pode ser o quê? Pode conter frase verbal ou nominal, tá? Então, a gente retoma lá o conhecimento que a gente adquiriu lá no módulo 23. Se eu falo silêncio, eu tenho um sentido completo. Eu compreendo essa informação que querem me passar. Estão pedindo para eu fazer silêncio porque provavelmente eu esteja fazendo muito barulho. Mas eu não tenho verbo dentro dessa construção silêncio, tá? Já a frase verbal, eu tenho lá um sentido completo, eu tenho um verbo presente ali. Faça silêncio, por exemplo, tá? O meu faça aí é um verbo e eu tenho aí a presença de um verbo formando aí uma frase verbal. Oração, um contexto que vai gerar em torno do verbo. O verbo é o meu principal elemento. E dentro desse verbo, todo o meu verbo, ele carrega quem? O predicado. O predicado, como eu falei para vocês, ele vai dar característica, ele vai dar qualidade, ele vai ligar o meu predicado ao sujeito. Por exemplo, o dia está lindo. O lindo, ele caracteriza o dia, né? E nós temos lá, né? Isso daí a gente vai ver mais à frente. O meu predicado, ele pode ser verbal, ele pode ser nominal, ele pode ser verbo nominal. Isso não é assunto para agora, ele só está mostrando aí o esquema de que a frase é um modelo mais simples, né? Que ela pode ser nominal ou verbal. A oração, ela já tem uma complexidade maior, né? Tudo gira em torno do verbo, eu tenho um predicado, esse predicado ele pode ser verbal, pode ser nominal, pode ser verbo nominal. No próximo ano vocês vão ver isso daqui com mais detalhes e o período falando aqui sobre esse módulo, tá, pessoal? O módulo 24. O período, ele é uma comunicação completa, ou seja, eu tenho a ideia completa, só que essa comunicação, ela pode ser simples ou composta. O meu período pode ser simples ou composto. Quando eu tenho um período simples, eu tenho uma oração, porque eu tenho a presença de apenas um verbo. Quando eu tenho um período composto, significa que eu tenho mais de uma oração. E aí, como eu mostrei para vocês lá acima nos exemplos que foram dados, o meu terceiro exemplo do período simples, ele estava incompleto. Por quê? Faltava complemento ali, explicar do que estava, o que eu precisava, tá? Eu só estava falando, eu preciso disto o quê? E aí, quando eu completo essa ideia, eu respondo lá para o meu verbo, prestar atenção aqui, aí eu fico presa agora ao verbo, é o verbo que vai responder para mim quem que está fazendo alguma coisa e o que essa pessoa, esse sujeito está fazendo, e aí eu tenho lá um período composto, tá, pessoal? Galera, alguma dúvida com relação aos períodos? O momento é agora para tirar dúvida, pessoal. O período simples é quando tem um verbo na frase, e o período composto é quando tem dois ou mais. Então, período está relacionado a verbo, tá? Presta atenção. A diferença de frase para oração é o que? A frase, ela pode ser verbal ou nominal. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem lá o silêncio, alô, oi, palavras simples, pequenininhas, né? Que você tem um sentido completo. Mas, por exemplo, já na oração, como você tem no seu exemplo aí em cima, o terceiro exemplo do período simples, o terceiro exemplo é assim, ó, preciso disto. Você compreendeu tudo o que ele falou? Toda a informação? Você compreendeu tudo que ele queria te falar? Sim ou não? Sim. Mas aí você não faz nenhuma pergunta depois disso, tipo, preciso disto.
Preciso disto o quê? Sim. Não está incompleto esse sentido? A ideia? Então, o período, a oração, ela funciona dessa forma. Só que a oração e o período, como a gente viu aqui, elas estão ligadas diretamente. A gente não consegue separar a oração do período. Por quê? A oração, na definição lá do módulo 23, vocês podem até voltar aí, ele fala o quê? Que é toda organização que é formada em torno do verbo. Agora que o verbo é a minha principal palavra aqui, é formado em torno do verbo, e esse verbo ele vai responder para mim quem é o sujeito e o que esse sujeito está fazendo ou o que esse sujeito é, as qualidades dele. Por exemplo, aqui quando eu falo preciso disto, você entende que aqui o enunciado, ele precisa, quem escreveu o enunciado precisa de alguma coisa, mas que alguma coisa é essa? Observa o quê? Que quando eu uso o verbo precisar, ele pede um complemento. Lembra lá quando a gente estudou verbo, que a gente viu lá os verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos? Ou seja, aqui o verbo precisar, ele pede um complemento. Verbo transitivo indireto, porque ele pede preposição. Se vocês voltarem lá atrás, nos verbos, vocês vão ver essas nomenclaturas lá. Então, ele pede a preposição. Preciso de alguma coisa. Olha o meu de aqui, a minha preposição. Preciso de alguma coisa, sendo que aqui a preposição já está no disto. Lembra lá quando a gente viu a preposição? Né? Aqui é uma preposição por contração, tá? Então, eu tenho lá a preposição de, mais o pronome demonstrativo isto, e aí eu formo disto. Então, eu preciso de alguma coisa. Mas é o que eu preciso? Aí o verbo está perguntando, o que você precisa? E aí você vai responder, eu preciso de um copo de leite. Preciso beber um copo de água. Tá vendo aí? Então, o meu beber, preciso beber um copo de água. Olha meu outro verbo. E aí eu formo o quê? Um sentido, o período composto. Eu consigo concluir a minha ideia. Não significa, tá? Por exemplo, já acordamos. Eu tenho um sentido completo. Eu não preciso de complemento nele. Você consegue entender o sentido completo. Hoje está quente. Você também tem um sentido completo. Só que a minha terceira aqui, eu não tenho a ideia não está completa. Então, esse aqui, o meu segundo exemplo, ele teria que vir para um período composto, porque eu tenho que responder para esse verbo. O que ele precisa? Você precisa do quê? Eu preciso de um copo de água. Preciso beber um copo de água. Tá? Então, o que acontece? Oração é quando eu tenho verbo, e é esse verbo que ele vai ditar as minhas ordens. Ele vai me mostrar quem é o sujeito. Lembra lá que a gente sempre estava perguntando? O dia está quente. Quem está quente? Estou perguntando para o verbo. Aí você vai responder hoje. Então, quem é o sujeito dessa oração? Né? Seria essa ideia aí. Aqui não, porque aqui a gente entra lá, quando vocês começarem a estudar sujeitos, vocês vão ver essas situações aqui. Eu tenho lá o sujeito oracional, o sujeito oculto, enfim, há vários sujeitos aí na história, tá? Mas a gente não vai ver isso agora. A questão é que o verbo que vai me falar quem é o sujeito e o verbo que vai me falar o que esse sujeito está fazendo ou o que esse sujeito, qual a qualidade desse sujeito, tá? E quando eu pergunto qual é a qualidade ou o que ele está fazendo, significa o quê? Esse é o meu predicado. Lembra lá que a gente sempre faz isso? Preciso desta informação agora. Aí a gente vai lá e pergunta para o verbo. Quem precisa desta informação? Aí eu tenho lá o meu sujeito oculto, né? Preciso, pela minha terminação, eu já sei que é a primeira pessoa lá, a primeira pessoa do singular, que é eu. Eu preciso dessa informação agora. Então, tudo isso aí que a gente aprendeu lá, depois do verbo, né, que a gente fala lá, quem precisa disso? Aí você separa lá, né, depois do verbo. Tudo que está depois do verbo é predicado. E é por isso que nesse organograma aqui embaixo, ele mostra o quê? A oração
está ligada diretamente ao verbo, ou seja, é o verbo que vai falar para você quem é o sujeito, quem é o predicado. E do predicado a gente tem aí mais 3 tipos, né? Nominal, verbo nominal e verbal. Então, quando eu tenho mais de uma oração, quando eu não consigo tirar esse verbo dessa oração, significa o quê? Que ali ele pode ter um período simples ou composto. Aí eu tenho que observar quantos verbos há numa frase. Tem um verbo só. Então, é um período simples. Tem 3 verbos, é um sentido composto. Pessoal, vamos fazer o praticando para a gente pôr em prática esse conhecimento que a gente aprendeu agora, tá? Então vamos lá. Número 1 é para vocês observarem aí e fazerem a diferença do que a gente estudou tanto no módulo 23 quanto no 24, que é o que? Diferenciar a frase da oração e observar o que? Os períodos, tá? Vocês estão ouvindo, pessoal? Sim. Ok. Pessoal, alguém ficou com dúvida com relação ao período? Vamos lá, pessoal. Número 1. Vamos fazendo aí. A grande maioria de vocês tem livro. Quem não tiver, tá observando aí no PDF, né? Na tela do celular, do computador. E vocês vão fazendo a resposta num caderno, tá? Ou no livro. Então vamos lá. Essa aqui é bem simples. A gente consegue fazê-la analisando somente essas questões. Vamos lá. 1. Leia os enunciados abaixo e classifique quem é frase, oração ou período. Letra A. Que medo! O que é isso, pessoal? Frase, oração ou período? Hein, pessoal? É uma frase, tá? Eu não tenho aí a presença de nenhum verbo e é uma expressão que significa o quê? Que eu estou sentindo medo, estou com medo naquele momento, tá? Letra A, frase. Letra B, ele chutou a porta. O que é isso, pessoal? Período. É uma oração, tá bom? Porque eu tenho aí um sentido completo. Mas nós podemos também, né, dizer que, enfim, como aí ele resume, né, ele conclui a ideia, começa e termina a ideia, eu tenho aí uma oração, tá bom? A gente também pode dizer que é uma oração que tem o quê? Um período simples, tá? Então, uma oração com período simples. Letra C. Coitado do garoto que perdeu a mãe e foi expulso da escola. É um período e é composto, tá? Então, a gente tem vários verbos aí, ó. Perdeu e foi. Letra D. O povo odeia os governantes corruptos. Hein, pessoal? Oração. É uma oração, tá? E transmitirei o recado à sua namorada porque gosto de você. O que eu tenho aqui? Período. Eu tenho um período. Muito bom. Nossa próxima questão. Leia o texto e responda o que se pede. Aí tem assim, ó, o verbo comeu. Abaixo. Ela comeu meu coração. Aí temos comeu o meu, ela comeu o meu coração, mascou, trincou, mordeu, moeu, triturou,
deglutiu, comeu, mastigou, engoliu, o meu e reticências aí que tem mais coisas. Compositor aí, Caetano Veloso, tá? De que forma, número 2, de que forma é estruturado o texto, pessoal? Isso aqui está relacionado lá a quando a gente viu poesia, tá? É a mesma forma de estrutura desses versos está relacionada à poesia. Vocês conseguiram identificar de que forma ele está estruturado? Sim ou não? A gente viu isso também em acróstico, tá? Ele está, pessoal, estruturado em versos. Vocês observam que em muitos versos aí ele coloca apenas palavras e a única frase que eu tenho aí é ela comeu meu coração, né? Que seria uma oração. Ela comeu meu coração e repete 2 vezes. Fora disso, a gente tem aí só versos, né? A grande maioria com verbos, tá? E temos aí o meu, né? Pronome possessivo, enfim, mas a número 2, a resposta é que a forma e a estrutura desse texto está em versos, tá? Sobre o que trata o texto? Alguém sabe, pessoal, do que se trata esse texto? Sim, mas está voltado ao quê? Um amor que não é correspondido, né? Ele tá aborrecido, tá chateado, né? Porque esse amor não foi correspondido ou essa amada dele, né? Acabou ferindo, tá? 4. As palavras que compõem o texto são no seu sentido real ou no seu sentido figurado. E por quê? Aí aqui a gente volta lá, pessoal, na denotação e conotação que a gente já estudou também. Qual é o sentido que a gente vê aí presente nesse texto? Figurado ou conotativo. E ele pergunta por quê? Porque se uma pessoa comeu o coração da outra, tá virando um canibal, né? E isso não é uma coisa que acontece de uma certa forma na vida real para pessoas que são normais, né? A gente vê isso aí presente em outras situações, mas isso não é uma coisa normal, natural, tá? Então isso daí é sentido figurado. O que ele quer dizer? Que essa pessoa brincou com ele, usou ele, enfim, né? E ele tá se sentindo o quê? Ele sentiu que essa pessoa o quê? A palavra que ele fala, comeu o coração dele, trincou o coração, mordeu, ou seja, destruiu todo o sentimento, pisou o sentimento que ele sentia por essa pessoa, tá? Então é nesse sentido aqui, isso aqui é sentido figurado ou conotativo. 5. Quantos e quais são os verbos que aparecem no texto? Vocês contaram, pessoal? Sim. Eu não sei se está certo, mas eu contei 9. A gente tem aqui vários repetidos. Ó, comeu, aí tem o comeu de novo aqui mais 3 vezes, né? Então a gente não vai contar essas repetições. Então, ó, comeu. Oi? Eu só contei uma vez. Comeu, mascou, trincou, mordeu, moeu, triturou, deglutiu, mastigou, engoliu, tá? Então a gente tem aí 9 versos, 9 verbos sem as repetições, né? Que mordeu ali, ele repete 4 vezes, tá? Então, foi acho que a Karina que respondeu lá 9, tá? Sem contar com as repetições. Repete 5, né? Que a gente tem aqui na segunda linha,
A segunda coluna, comeu ali novamente. Repete 5 vezes o comeu aí. Quantas orações há nesse texto, pessoal? Essa é fácil. Alguém sabe? Ela comeu meu coração. Então, vamos lá. O que a gente aprendeu sobre oração? Oração é todo enunciado que está em volta de um verbo, tá? Então, o verbo, como eu falei para vocês, é a minha parte mais importante da oração. Então, teoricamente, praticamente todos esses versos, com exceção de o meu, que repete 2 vezes ali, o restante é tudo oração, tá, pessoal? Então, temos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 orações aí. Porque eu perguntaria o quê? Muitos desses verbos, como eu falei para vocês, ele pede complemento. Então, por exemplo, comeu. Quem comeu? Quem é o sujeito? Então, a gente responde lá. O sujeito dessa oração é quem? É ela. Comeu o quê? A gente responde o meu coração, que é o predicado aí, tá? E todos esses versos estão relacionados a esse mesmo sujeito e a esse mesmo predicado, né? Mascou, mas quem mascou? Ela. Mascou o quê? O meu coração. Se você fizer isso aí em todos esses verbos, a gente tem o mesmo sujeito e o mesmo predicado aí, tá? Se referindo ao coração, né, que foi destroçado, né? A número 6, pessoal, temos aí 12 orações presentes. Lembrando a vocês que a oração ela vai girar em torno do verbo. O verbo é a palavra mais importante da oração, tá? Não existe oração sem verbo. Então, o verbo que vai me responder quem é o sujeito e quem é o predicado. Vocês ficaram com dúvida, pessoal, na número 6? Ok. Vamos fazer o 7? O 6 tá contando esses verbos. Sim. Com exceção de o meu lá, que repete 2 vezes. O meu não tem um verbo, então eu não tenho lá uma oração, tá? O meu tem 2 vezes aí a escrita o meu, isso não é oração, tá bom? Cara, quando tô repetindo, né? O tipo comeu. Sim. Sim. Porque no caso, quando a gente perguntou lá quantos versos, quantos... Oi, Rian, bom dia. Quando a gente perguntou quantos verbos haviam presente, a gente tem lá comeu, né, repetindo 5 vezes. Aí não há necessidade de você estar contando essa repetição dos verbos, do verbo, tá? Mas quando eu falo de oração, a gente já está falando de outra situação. Eu não estou falando só do verbo, estou falando de oração. Então, como eu falei para vocês, a oração, a parte mais importante dela é o verbo que vai falar quem é o meu sujeito e quem é o meu predicado, quem é que está praticando a ação e quem é que está sofrendo essa ação, e o que esse sujeito está fazendo ou o que ele é, né? Então, tudo que está relacionado à oração, que é a nossa pergunta aqui do número 6, vocês têm que aprender a separar isso, tá? Perguntou, quantos verbos tem? A gente não contou a repetição aqui. Se a gente fosse contar a repetição, a gente teria também aqui 12 verbos. Só que a gente não contou a repetição do comeu, que repetiu 5 vezes. Já na oração, e por ser, na verdade, uma composição artística, né? Ser um poema, né? De uma certa forma,
eu preciso contar todos os verbos aí presentes, porque aí eu já entra na questão da função poética. Eu não posso separar aí, não contar as repetições desses versos, que aí já está relacionada à estrutura oracional, tá? 7. Leia os enunciados e coloque nos parênteses F para frase, O para oração e P para período. É importante conferir a documentação antes de entregá-la. Frase. Não. Por que não é uma frase? Porque a frase ela pode ser nominal ou verbal e ela tem um sentido completo, tá? Aqui a gente tem o sentido completo, tem a ideia completa, mas isso aqui não é uma frase. Vocês contaram quantos verbos tem aí? Hein, pessoal? Vamos contar, pessoal, os verbos? 3. Quais são eles? Conferir e entregar. Isso aí. Então, nós temos aqui 3 verbos. Conferir e entregar, tá? Então, pessoal, aqui eu tenho 3 verbos, significa que eu tenho o quê? Se eu falo só o quê? É importante. Eu teria o quê? Período. Eu teria uma oração que não está com sentido completo. E eu poderia dizer que é um período simples, porque eu tenho um verbo só que eu tenho 3 aqui. É importante conferir a documentação antes de entregá-la. Então, eu tenho 3 verbos concluindo uma ideia. Então, eu tenho um período composto, correto. A nossa próxima construção aqui é saída de emergência. O que é isso, pessoal? Frase, período ou oração? Oração. Não. Cadê meu verbo? Para ser oração, ele precisa de verbo. Onde está meu verbo aqui? Tem, pessoal, algum verbo aqui nessa frase? Saída de emergência? Não há verbo aqui. Eu tenho uma saída que é de emergência, tá? Então, aqui é uma frase. Eu não tenho verbo aqui. Para ser oração, eu preciso de um verbo. Seria meramente uma frase que você consegue compreender. Uma frase nominal nesse caso aqui, tá? Saída de emergência. Eu não tenho verbo aí. Próxima aí. Deixe seu comentário sobre o site e ajude-nos a melhorá-lo. A saída de emergência, não entendi o que a senhora falou. Saída de emergência não tem verbo presente nessa frase, logo não é uma oração, já que a oração, a parte mais importante dela é o verbo, tá? Então é uma frase nominal a saída de emergência, tá bom? A próxima aí, deixe seu comentário sobre o site e ajude-nos a melhorá-lo. É um período, é uma frase ou uma oração? Oração. Quantos verbos eu tenho? Ó, deixe
seu comentário sobre o site e ajude-nos a melhorá-lo. Então, tem 3 verbos, tá? 3 verbos, deixar, né? Ajudar e melhorar. Eu tenho aí 3 verbos e eu tenho um sentido completo ou incompleto, pessoal, nessa frase aí, nessa construção. Completo. Logo, eu tenho o quê? Uma oração ou um período? Oração. Eu tenho um período, tá? Eu tenho um período. Vamos lá, pessoal. Pensa assim. Vamos pensar assim. O que diferencia um período de uma oração, pessoal? A diferença de um período para oração é que no período, lembra lá sintetizando, logo aí em cima, ele tem aqui a informação. Observa aí comigo. Período, eu tenho uma comunicação completa. Eu exponho a ideia por inteiro. Eu passo todas as informações ali. Então, já na oração, eu posso ou não ter esse sentido completo, tá? E aí, normalmente, como eu falei para vocês, a oração, eu tenho lá um verbo que é a parte obrigatória, a parte mais importante dessa construção aí, né? Ele vai me relacionar o meu sujeito, o meu predicado, tá? E o período, ele possui lá o sentido completo. Ou seja, quando a gente tem, pessoal, uma oração, seja ela com sentido completo ou não, eu posso dizer que eu tenho um período simples. Então, coloquem isso na cabecinha de vocês. Eu tenho uma oração, eu posso dizer que este período desta oração é simples. Mas se eu tenho um período simples, eu posso dizer que é uma oração, tá? Só que se eu tenho mais de uma oração, ou seja, se eu tenho mais verbos ali no meio, eu já tenho um período composto. Então, eu já não tenho mais uma oração. Eu tenho várias orações. Logo, eu tenho um período composto, ou seja, é um trecho que ele mostra a ideia por completo para mim. Compreenderam? Sim ou não? Então, aqui, ó, a minha meu terceiro enunciado aqui, ele fala o seguinte: deixe seu comentário sobre o site e ajude-nos a melhorá-lo. Eu tenho 3 verbos, tenho a presença de 3 verbos: deixar, ajudar e melhorar. Então, eu tenho um período. Oi? Eu caí da sala, tá? Ok. Dúvidas aí, pessoal, nesse terceiro período aí? Eu fiquei em dúvida nesse número. Número 7? Porque eu não entendi. Então, olha só, frase. Vamos lá, vamos descomplicar, desconfundir. Frase. Lembra lá que a gente estudou que a frase é todo sentido completo de comunicação. É uma comunicação que tem um sentido completo, né? Ou seja, bom dia é uma comunicação. Alô, né? Você consegue entender o que essas palavras, mesmo sem verbo, como ela funciona na comunicação. Oi. Ou, por exemplo, né? Pare com isso, tá? Tudo isso é frase. Só que qual é a diferença da frase para a oração? A oração, a frase, ela pode ser nominal ou verbal.
Já a oração, aí a gente volta lá atrás, se eu não estiver enganada, no livro 1 ou no livro 2, acho que é no livro 2, que ele vem falando lá sobre tipos de frase. A gente tem lá frase interrogativa, frase exclamativa, frase declarativa, enfim, há vários tipos de frase lá, tá? E cada uma tem lá a sua função. A oração, pessoal, é o que? Eu tenho a presença do verbo, ele é obrigatório. Eu não posso ter uma oração sem um verbo, ou seja, toda oração precisa de um verbo. Esse verbo ele precisa estar ali no nosso caso, na construção oracional. Lembrando lá, frase pode ter verbo ou não, e eu vou compreender o sentido dessa comunicação. A oração não, é obrigado ter verbo. Pensa assim, a oração seria a obrigação da gente ir para a escola de uniforme. Se você for sem uniforme, você vai receber lá uma chamada de atenção, né? Há escolas aí mais rígidas que não vão deixar nem o aluno entrar se não tiver uma boa justificativa. Seria isso. A oração ela não pode funcionar sem o verbo. É obrigatório ter um verbo numa oração. E aí, se eu tenho apenas um verbo nessa oração, eu já posso dizer que essa oração é um período simples. É isso que a informação que a gente tem lá no módulo 23 e no 24. Eu tenho lá uma oração com um verbo, ou seja, eu tenho um período que é simples, uma oração absoluta. Não é essa informação que está lá no livro de vocês? Eu tenho uma oração absoluta. É uma oração e ele pode ser completo, ter um sentido completo ou não. Normalmente, pessoal, a oração absoluta, ela me vem com sentido completo, tá? Normalmente, por exemplo, no livro de vocês tem lá, já acordamos, né? Já acordamos, você consegue compreender o quê? Que a pessoa já está acordada. Já o meu período, que ele aí está relacionado a quando eu combino várias palavras juntas para eu ter um sentido completo de comunicação, normalmente eu vou trabalhar ele com sentido simples lá, como eu falei, né? Uma oração ou com mais orações, que é o meu sentido composto. Isso significa o quê? Que se eu usar lá o meu terceiro exemplo, que está aqui, ó, preciso disto. Aí, lembra lá atrás que eu expliquei para vocês, preciso disto o quê? O meu sentido comunicacional não está completo, está faltando o complemento aqui. Logo, eu já sei que esta construção aqui, preciso disto, não é um período simples. Ele é um período composto, porque ele está pedindo mais informações. Preciso disso, por exemplo, eu posso transformar isso num período simples. Se eu falo, preciso disto para ontem. Aí sim eu tenho um período simples, porque para ontem eu não tenho um verbo. Tá? Para ontem eu estou mostrando que eu tenho a presença de uma preposição para e ontem advérbio. Ou seja, eu não tenho mais oração aí. Mas se eu falo, preciso disto, que faças o trabalho. Faças é um verbo. Então, eu tenho um período composto. E aí, como eu expliquei para vocês lá atrás, o preciso disto não tem sentido completo. Automaticamente, eu preciso completar isso aqui. Essa ideia, a minha ideia não está completa. Eu preciso disso o quê? O que você precisa? Então, eu vou completar essa oração transformando o quê? Num período composto. Então, é isso que ele explica para a gente. O período simples, ele é uma oração absoluta, ou seja, eu concluo essa ideia por completo, tá? Aqui no nosso exemplo, já acordamos. Mas, lá embaixo, no período composto, ele fala, conversamos, quando eu voltar. Tá? Então, conversamos, quando eu voltar, são dois verbos. E aí, eu tenho um sentido composto. Então, essa é a diferença, pessoal. Frase,
Coloca lá na cabeça de vocês. Qualquer sentido, qualquer comunicação que tenha sentido completo. Qualquer comunicação. Silêncio, ei, psiu, pare. Tudo isso é frase. Com verbo ou sem verbo. Ou seja, a gente volta lá naquelas questões. Eu tenho uma frase interrogativa, eu posso ter uma frase exclamativa, declamativa, frase optativa, que a gente não viu isso, né? A frase imperativa. Enfim, a gente tem várias frases. E a frase ela pode ou não ter verbo. É opcional da frase. Pode ou não ter verbo. A oração não. É obrigada ela ter um verbo. A oração precisa ter um verbo. E aí, se eu tenho um verbo com sentido completo, uma oração com sentido completo, não preciso complementar mais nada, eu tenho um período simples, que é lá uma oração absoluta. Ou seja, eu tenho ela por si só, com apenas um verbo, ela conseguiu completar toda essa ideia, transmitir a ideia por completo. E o período composto é quando eu tenho muitas orações ali para completar uma ideia. Aqui no caso, né, o nosso terceiro exemplo. Descansou, passeou e fez o que quis nas férias. O que eu quero dizer? Ele passeou, ele descansou, ele passeou e ele fez tudo o que ele queria fazer nas férias, né? Ou seja, só que aqui eu simplesmente reduzi aqui esse período para simplesmente algumas linhas. Ele descansou, passeou, fez o que quis nas férias. 4 verbos aí. Se eu falo só ele descansou, tá, aqui eu tenho um sentido completo. Ele passeou, eu também tenho um sentido completo. Mas, por exemplo, se eu falo ele fez, aí você pergunta, ele fez o quê? Fez não tem um sentido completo, é um verbo que ele precisa aqui de complemento. Ele quis, também precisa de um sentido, completar esse sentido. Ele quis o quê? Tá? Compreenderam, pessoal? Sim ou não? Pessoal? Professor, quer a verdade? Oi? É a verdade ou a mentira? Eu quero a verdade. Não compreendeu? Ah, não entendi. Não. Então vamos lá, coloca assim, ó. Frase não tem verbo. Tá? Frase não tem verbo. Oração tem que ter verbo, é obrigado ter o verbo. E período tem mais de um verbo. Só que assim, é só para você compreender. Você viu aqui que a gente tem mais detalhes aqui. Mas para você diferenciar uma coisa da outra, você coloca assim, ó, frase não tem verbo. Oração tem que ter o verbo. O verbo ele é obrigatório na oração. E o período tem que ter mais de 2 verbos, né? No caso, o período composto, né? Ele tem mais de 2 verbos. Assim fica melhor? Ok, então vamos lá. Lembrando lá que a frase eu tenho um sentido completo, né? Da comunicação, eu consigo te passar o que eu quero que você entenda. A oração. Professora, minha amiga disse que o Messenger dela tá travado. Quem? Tá toda hora. Leandra? É. Então vamos lá, pessoal. Então, assim, mais ou menos com essa ideia, né? Frase não tem verbo, oração precisa de um verbo e período mais de 2 verbos. Vamos lá, terminar essa frase, a número 7 para a gente finalizar. Fala. Vamos prosseguir aqui para a gente finalizar, pessoal. Nosso tempo já está quase estourando. Então vamos lá, apague a luz. O que eu tenho? Uma frase, uma oração ou um período? Oração. Eu tenho um verbo e o sentido está completo, né? Apague a luz. Perfeito. As chuvas fortes e abundantes alagaram grande parte da cidade, especialmente a região central. Período, frase e oração. Frase.
Não é uma frase porque eu tenho um verbo aqui presente, tá? Que é alagaram. As chuvas alagaram as grandes partes da cidade, especialmente da região central. Então, não é uma frase porque eu tenho a presença de um verbo. Logo, se não é frase e eu tenho um verbo, é o quê? Uma oração. Oração, correto. Quem tiver com o livro aí, circula aí o alagaram, tá? Parabéns por tudo. Frase ou oração, pessoal? Ou período? Frase, correto. Próxima. Que comportamento agressivo? O que é isso? Frase, oração ou período? Oração. Na verdade, aí temos uma frase, tá? Não temos verbo nenhum aí nessa construção. Que comportamento agressivo? Não é verbo, não? Oi? Comportamento? Não. Aqui o comportamento ele está funcionando como substantivo. Lembra lá que existem palavras que às vezes a gente coloca ela em certos locais que elas funcionam como substantivo? Então, eu estou falando de quem? O que eu estou achando agressivo? O agressivo aqui está funcionando como adjetivo. E o agressivo, ele caracteriza quem? O comportamento, tá? Então, aqui a gente não tem nenhuma oração. Que comportamento agressivo? Frase. Agora, por favor. Acho que é frase. É uma frase, tá? Frase, pois não tem nenhum verbo. Isso aí, correto, é uma frase. E a última, pessoal, como o morador já vivia como o morador não vivia mais naquele endereço, a encomenda não foi entregue. Oração. Quantos verbos? Período. Isso aí. Período, pois tem mais de um verbo. Isso aí. Perfeito. A gente tem o quê? 2 verbos aí. Vivia. Na verdade, temos 3. Vivia, foi e entregue. Temos 3 verbos aí, tá, pessoal? Então, é um período, tá? Então, para vocês, de uma forma mais simples, diferenciarem frase, período e oração, de uma forma muito simples mesmo. Vocês viram que tem muitos detalhes aí, tá? Frase eu não tenho verbo, oração eu tenho um verbo, período eu tenho mais de 2 verbos, tá? Eu tenho de 2 a mais verbos, tá, pessoal? Galera, façam praticando em casa dessa atividade. Professora? Oi. Você pode repetir as primeiras 4 partes, as primeiras 4 frases da 7? Da 7, a primeira. Pera aí, deixa eu voltar. Ó, é importante conferir a documentação. É um período, tá? A primeira, período. A segunda, frase, saída de emergência, frase. Deixe seu comentário sobre o site, ajude-nos a melhorá-lo. É um período. Apague a luz, apague é verbo. Oração. Então, ó, período, frase, período, oração. Obrigada, professora. Nada. Pessoal, alguma dúvida? Não. Ok, galera. Façam essa atividade, tá? Eu vou fazer a chamada para a gente finalizar a nossa aula, tá? Já me despeço de vocês. Quarta-feira a gente se encontra novamente para a nossa revisão, ok? Então vamos lá. Leandra. Presente. Tchau, tchau, Leandra. Natan. Presente, professora. Tchau, tchau. Renata. Presente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, professora. Tchau, até a próxima. Ana Luísa. Ana Luísa presente. Tchau, professora. Tchau, até a próxima. Ana Beatriz. Presente. Tchau, professora. Tchau, até a próxima. Karina.
Presente, professora. Tchau, até quarta-feira. Tchau, até quarta. Rian. Me chamou, professora? Sim. Rian, presente. João Lucas. Presente, tchau. Tchau, até quarta. João Levi. Presente. Tchau, João. Guilherme Amaral. Presente, professora. Até quarta. Tchau, até quarta. Júlia. Presente. Tchau, tchau, Júlia. E Guilherme Amaral. Martins, perdão. Guilherme Martins. Eu vou fechar a sala, tá, Guilherme?